Olá, eu sou Tânia Veras, professora de ciências, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre tipos de solo. Numa aula anterior, nós fizemos uma experiência usando uma garrafa e colocando nela vários tipos de solo. Nós temos aqui o solo rochoso ou pedregoso, o solo umífero ou o argiloso, aquele que tem bastante nutrientes para as plantas. E também nós vimos o solo arenoso, aquele que tem bastante areia. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber que temos 3 camadas. São camadas que são feitas de tipos de solos diferentes. Mas se acontecer de ter uma chuva ou colocarmos aqui dentro um pouco de água, o que vai acontecer? Esse solo, ele vai se misturar. Estão vendo? Ele não vai ficar mais com aquelas camadinhas bem certinhas uma da outra, certo? O solo, ele vai ficar todo misturado. As partes mais pesadas, como o solo pedregoso, ele vai até descer um pouco mais para o fundo, mas também nós vamos conseguir encontrar outras partes desse solo pedregoso ou pedaços de rochas misturados, né, em todo esse solo aqui. Então, o que esse exemplo aqui quer dizer para vocês? Que o nosso solo, ele não é camadas certinhas uma do ladinho da outra. Não, ele é uma mistura de vários tipos de solo. Como nós acabamos de ver, existem vários tipos de solo. O solo mais argiloso, ele tem uma cor mais escura, porque ele é cheio de nutrientes para as plantas. Ele tem restos de folhas, restos de animais, e quando esses restos se misturam ali dentro daquele solo, eles produzem nutrientes que as plantas gostam bastante. Mas também existe um solo que é o solo pedregoso ou o solo arenoso. Professora, aonde nós encontramos esse tipo de solo? Nós encontramos esse tipo de solo no deserto. É um solo que é muito arenoso, quando bate então um vento levanta aquela poeira, né, de areia. Sim, ele é um solo muito seco. Lá quase não chove, né? Às vezes demora anos para chover. Então, como é um solo muito seco, será que lá não tem nenhuma vida? Não tem nenhuma planta? Não, tem planta sim. Só que são plantas que são adaptadas para aquele lugar. Hoje em dia, existem pessoas que utilizam dessas plantas que nascem no deserto para fazer alguns jardins. Esses jardins ficam às vezes dentro de vidros ou de algum outro recipiente ou até mesmo no chão de algum lugar, certo? Que plantas seriam essas, professora? Os cactos. Os cactos são plantas que gostam de pouca água e que gostam de solos que são mais arenosos e mais pedregosos. As plantas que são maiores, que são como árvores, né? Gostam de solos mais escuros, aqueles cheios de nutrientes. Já os cactos gostam de solos que têm pouca água e que têm um pouco mais de pedrinhas e de areia. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os cuidados e a importância que nós devemos dar ao nosso solo. O solo, ele não é só para nós, os seres humanos. Nós necessitamos do solo para podermos produzir alimentos para nós.
Nós também precisamos desse solo para servir de suporte para as nossas casas, para nos proteger da chuva, nos proteger do sol, nos proteger, né, do frio. Nós também precisamos protegê-lo para os outros animais. Eles também necessitam desse solo. E quando nós sujamos muito o solo, jogamos papel ou lixo de qualquer natureza aí pelo chão, nós vamos contaminando esse solo. E isso vai prejudicar não só para nós, mas também para os nossos amigos animais e também para os próprios vegetais que nós necessitamos tanto. Nós conhecemos hoje 3 tipos de solo. O solo pedregoso, né, que são restos de rochas ou pedaços de rochas. Nós conhecemos também o solo argiloso ou o solo cheio de nutrientes, que é esse solo mais escuro, onde os vegetais gostam de se fixar. E temos também o solo mais arenoso, aquele onde não se retém muita água, mas o lugar que também os cactos gostam de viver, certo? Então, o nosso solo, ele é uma mistura de todos esses tipos de solo. A nossa aula então fica hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais.